Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre relações métricas no triângulo retângulo. Para esta aula, trouxemos alguns exemplos envolvendo relações métricas. Então vamos lá. Exemplo de número 1. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Perceba que nós temos um ângulo reto aqui e temos esse outro ângulo reto aqui. Então, olhando para esse triângulo aqui, perceba que essa reta que parte desse vértice e toca aqui nesse lado é a altura. Então, aqui nós temos o H. O H é o X. E aqui é a projeção M. Então, a projeção M e aqui a projeção N. Então, o meu M é 16 e o meu N é 4. Ou seja, eu tenho a relação que ela vai envolver a altura ao quadrado igual a projeção M vezes a projeção N. Então, ficará assim, a altura ao quadrado igual a projeção M vezes a projeção N. Então, eu tenho aqui a altura, que é X, a projeção M, que é 16, e a projeção N, que é 4. Então, fica assim. A altura ao quadrado é igual a projeção M vezes a projeção N. A altura é o X, então fica X ao quadrado. A projeção M é 16 e a projeção N é 4. X ao quadrado é igual a 16 vezes 4, isso dá 64. E agora eu vou calcular a raiz quadrada, porque a operação inversa da potenciação é a radiciação, então fica raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64. Qual é o numeral que multiplicado por ele mesmo dá 64? Esse caso é o número 8. Exemplo de número 2 agora. Agora no exemplo de número 2, nós temos o X, temos o 3 e temos o 27. Então, quem é esse X? Esse X aqui é o cateto C. Quem é esse 27? Esse 27 é a hipotenusa. E quem é esse 3? Esse 3 é a projeção N. Então, eu tenho o cateto C, eu tenho a hipotenusa e eu tenho a projeção N. Que relação é essa? O cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção N. O cateto C ao quadrado fica X ao quadrado. A hipotenusa é 27 vezes a projeção N, que é 3. X ao quadrado, 27 vezes 3, isso dá 81. Vamos utilizar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Esse x será expresso na raiz quadrada de 81. X é igual a 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 dá 81. Exemplo de número 3. Exemplo de número 3 agora. Agora nós temos o x, esse x aqui é o cateto B. Esse 16 é a hipotenusa A.
e esse 9 é a projeção M. Então, eu tenho cateto B, hipotenusa e projeção M. Que relação é essa? O cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção M. Cateto B ao quadrado fica x ao quadrado. A hipotenusa é 16 vezes a projeção M, que é 9. X ao quadrado, 16 vezes 9. 9 vezes 6 dá 54, vai 5. 9 vezes 1, 9, mais 5, 14. Eu vou expressar essa potenciação em uma radiciação. Então, fica x igual a raiz quadrada de 144. E agora eu vou verificar qual é o numeral que, multiplicado por ele mesmo, dá 144. Nesse caso é o 12. Exemplo de número 4. Agora no exemplo de número 4, nós temos o x, esse x é a hipotenusa A, fica igual a x. O 18 é a projeção M, então M igual a 18. E o 12 é a projeção N, fica N igual a 12. Qual é a relação que nós temos com A, M e N? Então, a hipotenusa é igual à projeção M mais a projeção N. A hipotenusa é o x, então fica x igual. O M é 12, aliás, o M é 18, né? O M é 18, mais o N, que é 12. Aí ficou x igual 18 mais 12, isso dá 30. Agora o exemplo de número 5, nós temos o x é o h. Então, o x é o h. O 10 é a hipotenusa, então A igual a 10. O 8 é o cateto B, então B igual a 8. E o 6 é o cateto C. Então, nós temos a relação A, B, C e H. Então, qual é a relação que envolve A, B, C e H? Então, essa relação aqui, ó, A vezes H, ou seja, a hipotenusa vezes a altura, é igual a B vezes C, o cateto B vezes o cateto C. Ou seja, a hipotenusa vezes a altura é igual ao cateto B vezes o cateto C. Quem é a hipotenusa? 10. Quem é o cateto B? Quem é a altura? X. Quem é o cateto B? 8. Quem é o cateto C? 6. 10 vezes x dá 10x. 8 vezes 6, 48. Isolo x, vai ficar 48, dividido por 10, porque está multiplicando, 10 dividindo, operação inversa. 48 dividido para 10. Divisão para 10 é muito simples. Você repete o numeral que está lá em cima e vai observar quantos zeros tem aqui. Tem um zero. Você vai para o final, volta uma casa decimal. Então, vou dar aqui um espaço para vocês tirarem o print. Então, nós temos aqui, ó, o A é o x, o B é o 12 e o C é o 5. Então, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado.
é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Então, a hipotenusa é o x, fica x ao quadrado. O cateto B é 12, fica 12 ao quadrado. E o cateto C é 5, fica 5 ao quadrado. Então, x elevado ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, é 12 vezes 12, dá 144. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. X ao quadrado é igual a 144 mais 25, dá 169. Vamos utilizar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 13 é 169. Então, vou dar aqui o espaço para vocês tirarem o print. Muito bem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.